Fala, meu querido, minha querida. Obrigado por estar doando aí um pouco do teu tempo para me ouvir. Bom, esse vídeo é gratuito, eu vou fazer um breve overview aqui de como funciona o método. E aí, se fizer sentido para você e for interessante aprofundar o tema, recomendo que você faça a aquisição do e-book, onde eu detalho ali um pouco mais com embasamento teórico como que seria um operacional no dia a dia aí, para você fazer renda extra operando ouro, tá? Não sei qual que é a sua familiaridade com o mercado Forex, se já operou ou não. Então, vou fazer só um breve overview sobre como funciona esse mercado. Tá? Então, basicamente, para operar é necessário ter uma conta. Só compartilhar aqui, compartilhar a tela. Tela inteira. Maravilha. Bom, vamos lá. Então, assim, o primeiro passo para operar no mercado Forex é necessário ter uma conta em corretora, tá? Então, a corretora que eu indico é Zero Markets. Basta entrar no site zeromarkets.com, uma corretora australiana, clicar em abrir conta e fazer o preenchimento de e-mail e seguir com o cadastro. Depois de seguir com o cadastro e enviar os seus documentos, a plataforma te autentica, valida que você é você mesmo, então ela vai permitir fazer depósitos e saques. Aqui é minha área logada, só para vocês conhecerem como funciona. Então, aqui na área logada, você clica em nova conta real, vai vir sem nada aqui, né? Então, você clica em nova conta real. Alavancagem eu recomendo 100 para quem está iniciando, mas se você já tem mais confiança, pode colocar 500. Coloca uma senha e um apelido para conta opcional. Então, no caso, como a minha já está criada aqui, eu não preciso criar. Então, aqui na engrenagem você consegue alterar a alavancagem, mudar a senha, mudar o apelido da conta. Aqui nesse desenho de carteirinha é possível fazer o saque e o depósito, né? Então, quando a conta for criada, ela vai ser criada por saldo zerado, então basta vir aqui, clicar em depósito e fazer o envio do teu Pix. Então, você seleciona aqui o valor. Eu recomendo começar com pelo menos R$500, ou, se possível, 1.000, para você ter uma conta ali de cerca de $193, né? Considerando a cotação do dólar, que está 5,17. Aqui na transferência você pode selecionar uma dessas três formas. Eu costumo selecionar o Pix da Bitolo. Aí basta selecionar aqui que ele vai seguir o fluxo aqui para poder fazer o depósito, né? Então, no caso, começou a demonstração, eu não vou fazer, mas é assim que funciona, tá? E na hora de fazer o saque, é bem simples também. Você vai vir aqui em retirada, vai informar qual é a conta de destino. Então, normalmente vai ser, depois que você faz o cadastro, você cria uma conta, né? E essa conta aqui você seleciona qual é o tipo de transferência, né? Então, normalmente você vai criar como Pix, uma dessas duas aqui, talvez a Bitolo, né? Porque tem uma taxa menor. Depois que clicou em selecionar, aí ele pede os dados aqui da tua chave Pix, CPF, a chave Pix, o apelido da conta, o número do celular ou e-mail, para ele enviar o código de verificação e depois você salva a conta. Então, isso é para poder a plataforma ter já pré-cadastrado qual que é o destino do teu saque. Então, normalmente, se você fez um depósito em Pix, o teu saque vai ser em Pix também. Então, no meu caso, eu tenho uma conta no BTG Pactual, eu cadastrei aqui o BTG. E aí, eu só cadastro uma vez e depois, toda vez que eu faço um saque, eu só seleciono a conta aqui, o valor do saque. Normalmente, eu clico aqui em retirar tudo, porque aí ele vai pegar todo o saldo disponível na conta e já vai selecionar tudo para fazer o saque. Quando eu coloco em retirar para fazer o saque, aqui, ó, os últimos saques que eu fiz, o depósito, quando eu faço a solicitação, a corretora tende a fazer o Pix em segundos ali. É bem rápido mesmo o saque. Mas se eventualmente passar ali de uma sexta-feira, dependendo do horário, eles vão prorrogar o saque para segunda-feira, né? Mas é bem tranquila essa jornada. Então eu não vou me estender muito, caso eu tenha interesse de se aprofundar mais em como essa corretora funciona e como fazer as coisas. Você pode vir aqui no YouTube e pesquisar por Zero Markets. Tem uma página oficial da empresa, Zero Markets Brasil. Então, aqui você também tem vários playlists, tutoriais, então você pode aprender um pouquinho mais aqui sobre o mercado e sobre a corretora, tá? Agora, indo aqui para a plataforma. Só voltar aqui rapidinho. Sempre que você abre uma conta numa corretora, as corretoras normalmente têm uma área de download, que é onde você seleciona qual é a plataforma que você for fazer o download. Então, aqui o MetaTrader 5, que é a plataforma
que você usou para criar a conta, né? Então lembra lá na telinha de nova conta, eu selecionei a MetaTrader 5 como a plataforma que integra com a conta. Então é necessário fazer o download. Então seja para MacBook ou para Windows ou para mobile, né? O aplicativo. Então eu já fiz o download, né? Já está instalado na minha máquina. Depois que você baixou e instalou, a plataforma vai abrir assim para você. Aliás, quando a plataforma abre, você tem que fazer o login, né? Aí no login você vai colocar os dados da tua conta. Então, voltando lá. Que é o número da conta, né? Então, aqui já está pré-configurado o login e a senha que você cadastrou na plataforma. Aqui ele vai estar o servidor, que é o servidor da Zero Markets. Você deixa aqui essa opção marcada para salvar a senha, para você não ter que ficar digitando novamente. Você clica OK e ele já loga. Ele vai abrir basicamente assim a plataforma para você. E aí, o que eu recomendo? Você pode deixar assim, não tem problema, mas se você quiser customizar, você pode vir aqui, botão direito, propriedades, clicar aqui em cores, selecionar color on white para ficar uma cor mais simples de mexer e dar um OK. Depois que ele aparecer isso, você clica com o botão direito de novo, propriedades, mostrar, clica nessa opção aqui, ó, se não estiver marcada, que é separadores de período, níveis de negociação, histórico de negociação. Show Quick Trade Buttons, que é essa opção aqui também para poder aparecer essa função aqui de trade mais rápido, e dá OK. Se no caso vier preencher essa opção de grade, ó, que são essas linhas aqui, você pode deixar desmarcado. Bom, aqui é bem simples. Quando você marcar essa opção aqui que eu acabei de mostrar, que é a opção de separadores de período, ele vai gerar uma linha vertical para você, separando um dia do outro. Então, por exemplo, hoje é sexta-feira, dia 19, dia de Copa, Jogo do Brasil. O mercado já está parado, então por isso que os candles estão parados. Então significa que ele só vai reabrir de novo agora domingo, a partir das 7 horas da noite. Então, se eu vou voltando aqui o gráfico, ó, por exemplo, dia 16 de junho, que foi terça-feira. Então, 16 de junho, o mercado ele fechou aqui, ó, nesse quindinho vermelho aqui, e ele reabriu no dia 17 de junho, pelo horário da plataforma, né? Como é um servidor que está a 6 horas à frente do horário de Brasília, então ele já transferiu a data para 1 hora da manhã do dia 17 de junho. Então isso daqui é importante você saber, só para você entender o que são sessões. No caso aqui da minha plataforma, eu criei um indicador, que em algum momento futuro eu posso disponibilizar, que é um indicador que faz a marcação automática das demais sessões. O que são sessões? São os horários de maior volatilidade do ativo, né? Então, o ouro, basicamente, ele tem o horário das 16, que equivale às 10 da manhã aqui no horário de Brasília, às 9 da manhã, que equivale às 3 da manhã no horário de Brasília, e 1 da manhã, que equivale ao horário das 19 horas. Então, basicamente, isso daqui são as sessões de volatilidade. 19 horas é a sessão da Oceania, que antecipa a abertura da Ásia. Às 3 da manhã é a abertura da sessão de Londres, né? Então, quando o mercado começa a se movimentar com o movimento de pré-abertura, né? Antes de abrir a Bolsa de Londres. E 10 horas da manhã, horário de volatilidade referente a Nova York. Então, essas 3 sessões são importantíssimas, porque com base nelas é que você vai fazer seu trade. Se você for iniciante, deixa eu voltar aqui a tela do início. Se você for iniciante, você não precisa se preocupar em operar todas as sessões. Você pode se basear só na sessão das 19 horas, que é quando o mercado abre, que é 19 horas da noite. Então, se você trabalhar durante o dia, você vai ter esse horário para poder operar, a partir das 19 horas da noite. Tá? Então, agora eu já vou partir um pouquinho mais para a técnica. Eu vou tirar aqui os indicadores só para facilitar a leitura, porque essa técnica operacional ela não precisa de indicador nenhum. Basta uma tela simples com separador de período para você separar os períodos operacionais. Então, eu vou pegar algum dia aleatório aqui para mostrar o racional da técnica. Por exemplo, dia 28 de maio. Sempre quando o mercado abre, a partir do momento que ele fechar 4 velas, você vai usar esse recurso aqui de linha horizontal e vai fazer uma marcação do corpo da primeira vela e da quarta vela. Então, 1, 2, 3, 4 e vai subir aqui para cima. Eu vou dar um zoomzinho aqui, só para facilitar a visualização.
Aqui. Então, como que funciona a técnica? Depois que você marcou, você contou 4 velas, você espera o mercado abrir, aquecer, formar 4 velas, então você marca suporte e resistência pelo corpo ou pelo pavio, é opcional. E a partir do momento que ele romper para um dos lados, você vai fazer uma projeção de amplitude. Então, nesse caso aqui, ele rompeu para cima. Então, eu pego essa marcação aqui, faço uma projeção de amplitude para cima e faço a marcação aqui da próxima linha com a mesma amplitude de distância. Então, na prática, significa o quê? Que as 4 primeiras velas, elas formam o que a gente chama de canal de abertura, e a partir do momento que ela rompe, você faz uma projeção com a mesma amplitude, e você chama isso de ciclo 1, que é a primeira expansão após a abertura. Depois que você fez essas duas marcações, você tem duas possibilidades operacionais. Fazer uma compra quando ele romper a resistência desse ciclo, ou fazer uma venda quando ele romper o suporte desse ciclo. Depois que você faz essa venda ou a compra, você faz a projeção desses dois canais, seja para cima, se for uma operação de compra, ou para baixo, se for uma operação de venda. Então, nesse exemplo aqui, o mercado fez as 4 primeiras velas, eu fiz a marcação, ele rompeu para cima, eu fiz a projeção, então isso daqui é o meu ciclo 1, ele rompeu para baixo, então aqui deu uma oportunidade de venda e o mercado caiu. Ele nem sempre vai cair em linha reta, pode ser que ele faça um pullback para depois ir no meu alvo. O meu alvo pode ser nessa linha ou pode ser um pouquinho antes, para poder garantir. Agora eu vou fazer uma próxima análise em algum outro dia, para vocês verem como que o padrão funciona. Aqui eu estou usando uma ferramenta, vou usar agora uma ferramenta de Fibonacci que facilita a marcação, tá? Em vez de eu ficar marcando várias linhas, eu só uso essa ferramenta aqui que ele já tem todas as marcações. 2, 3, 4 e faço a marcação do canal de abertura. Nesse caso, rompeu para cima, então eu já poderia ter deixado assim, né? Deixa eu excluir isso daqui, ficou sobrando. Então, ó, nesse caso aqui, nessa abertura do dia 18, 1, 2, 3, 4 velas. Depois ele fez essa velinha aqui, que confirma um rompimento de resistência. E aí eu faço uma amplitude desse mesmo canal para cima e marco uma nova resistência. Então, aqui é o meu canal de abertura, aqui é o meu ciclo 1. Se ele tivesse, em vez de rompido aqui, rompido para baixo, eu faria o contrário, faria a projeção para baixo. Então, aqui seria meu canal de abertura e o meu ciclo 1 estaria aqui embaixo. Nesse caso, como foi para cima, então eu faço a projeção para cima. E aí, o que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar um próximo rompimento, ou um rompimento do suporte ou um rompimento da resistência. Nesse caso, foi um rompimento de resistência. Tem que ter uma marquinha aqui, ó, porque eu fiz esse trade, eu fiz a compra aqui nessa vela e fiz a projeção de alvo somando a amplitude desses dois canais. E ele foi lá no meu alvo, fez a realização de lucro. Se eu pegar aqui um outro dia do mercado, dia 17, mesma coisa, 1, 2, 3, 4, faço a marcação aqui pelo corpo, rompeu para baixo, então eu marco aqui. Então, nessa análise aqui, eu tenho o canal de abertura, rompeu para baixo aqui, então aqui é o meu ciclo 1. Como ele não veio e não rompeu para baixo, ele rompeu para cima, então eu já considero o rompimento do canal de abertura como um ponto de entrada. Eu fiz a entrada aqui e projetei meu alvo aqui, com a amplitude desses dois canais. Agora vamos falar um pouquinho de amplitudes. Nessa compra aqui, se eu fizer a projeção aqui, a amplitude deu 400 pontos, foi uma amplitude curta. Porém, 400 pontos, dependendo do tamanho do lote que você faz o trade, ele pode ser muito ou pouco dinheiro. Aqui está com 0,01 de lote, 0,01 vezes 400 daria 4 dólares. Se eu estou com 0,10 vezes 400, daria 40 dólares. E aí é só fazer a conversão, né? 40 vezes 5 vezes 17 daria ali mais ou menos 206 reais. Tá? Então, isso daqui é muito importante, vocês vão ver no e-book, que eu falo muito sobre gestão de risco, baseado no que são as boas práticas de mercado. Então, se eu tenho uma conta onde eu depositei 200 dólares, idealmente eu tenho que arriscar ali no máximo 20 dólares por operação. Então, eu sempre vou ter que medir a minha amplitude, porque a mesma amplitude que eu busco de alvo, eu vou buscar algo próximo como stop também. Então, no caso, o stop sempre é um pouquinho a mais. Nesse caso aqui seria 525. Então, meu stop estaria aqui e o meu alvo lá em cima.
Então, nessa operação aqui, a compra veio aqui, subiu, daria 450 pontos de alvo. Nesse caso, deu lucro. Mas caso o mercado não subisse e fosse contra a minha posição, bastaria eu deixar o meu stop posicionado aqui embaixo. Então, o preço voltando, ele chegaria próximo de 550 pontos. Então, se eu estou com 0,01 de lote vezes 550 pontos, daria $5 de prejuízo. Tá? Então, a amplitude é muito importante, porque nesse caso deu 550 pontos. Só que vai ter outros momentos de mercado que a amplitude é muito maior. Então, vou pegar esse caso de exemplo aqui. Aqui já está uma amplitude de 3.000 e poucos pontos. Nesse caso, se eu contar as primeiras 4 velas, como já está dando mais de 1.000 pontos de amplitude, então eu posso já considerar esse canal como o principal canal para tomada de decisão, seja para compra ou seja para venda quando ele rompe o suporte. Então, nesse caso aqui, o que seria canal de abertura, ele virou também um ciclo 1, porque como a amplitude das 4 velas foi mais de 1.000 pontos, então eu já considerei isso daqui como meu canal, como a minha expansão máxima aqui para tomada de decisão, seja de venda ou seja de compra. Nesse caso foi compra e foi próximo ali da região de lucro, de gain. Agora, caso o mercado tivesse voltado contra mim, vamos fazer um cálculo de quanto seria esse prejuízo. Teria entrado aqui, né, no fechamento de vela após o rompimento. O mercado voltando, eu teria perdido 3.800 pontos. Então, vamos fazer a simulação 0,01 vezes 3.800 pontos. Teria perdido $38. Nesse caso aqui, a minha projeção realizando o alvo aqui foi cerca de 1.975 pontos. Então, 0,01 vezes 1.975, $19. Então, a proporção entre risco e retorno, ela tende a ser desfavorável. Porém, estatisticamente, a técnica mais acerta do que erra. E eu consigo provar isso, né? No caso, eu tenho um robô que foi desenvolvido baseado nesse operacional. Aqui é uma simulação de uma conta de $200 no gráfico M5. Se eu arriscasse $20 em todas as sessões de volatilidade, eu consigo ter uma noção de quanto que ela performaria. No caso aqui, eu vou fazer um teste performando somente às 19 horas. Aqui, nesse caso, daria $18 de lucro, com 20 operações, 65% de taxa de acerto. Então, veja que não foi um grande lucro, porém, foi um lucro, considerando o período de maio inteiro. Se eu fizer uma pequena adaptação no meu bot e eu considerar que eu teria operado nas 3 sessões que eu comentei, que é a sessão de Londres, sessão de Nova York e sessão da Ásia e Oceania, então eu teria 3 horários operacionais. Olha como já muda fazer cerca de 3 trades por dia. Eu vou clicar aqui em iniciar e ele vai rodar o teste de estratégia fazendo backtest no mês de maio, né? Então vamos lá, teste de performance, $167, 68% de acerto, com 48 operações, né? Então, essa técnica ela funciona, não sou eu que estou falando, a técnica fala por si só. Basta você analisar todos os dias a abertura do mercado a partir das 19 horas, mais ou menos. Conta 4 velas, faz a marcação do teu canal de abertura, dependendo de onde romper, você faz a projeção para cima, e depois que romper novamente, você faz a tua entrada no fechamento de vela e faz a projeção de alvo, considerando a amplitude desses 2 canais. Então, nesse caso aqui, ó, esse dia aqui eu não operei, mas teria dado 1.900 pontos. Então, é só você fazer a conta. Se o teu capital permite operar com 0,05 de lote vezes... Quanto que deu mesmo? Deixa eu pegar aqui. Vezes 1.900 pontos. Teria dado um lucro ali mais ou menos de $95 vezes 5 vezes 20. Mais de R$400 de lucro. Nem tudo são flores. Esse trade deu certo, mas poderia ter dado errado. Se ele desse errado, o teu stop seria de 4.100 pontos. Então, com 0,05 vezes 4.100 pontos, daria $200, né? Então, praticamente o dobro aqui. Então, o payoff ele fica negativo. Porém, a grande sacada dessa técnica é o seguinte: em vez de alavancar muito, considera um lote que, baseado na amplitude do teu stop, ele não comprometa o teu capital. Então, nesse caso aqui, seria cerca aí de $40, né? Calma aí, deixa eu pegar aqui e projetar de novo. Ó, 4.000, se eu tivesse com 0,01 de lote, seria mais ou menos ali uns $40. $40 para uma conta de $200 é muito.
Porém, se você já tiver com familiaridade, consistência e conforto emocional para operar essa técnica, não seria um trade tão absurdo, porque estatisticamente é mais de 60% de acerto nessa técnica. Então a chance de dar certo o trade é muito grande. Bom, espero ter conseguido passar aqui para você a ideia de como a técnica funciona. Provavelmente ficaram muitas dúvidas, então eu recomendo que você faça a aquisição do e-book. No e-book você vai ter todo o detalhamento de como funciona esse operacional. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidinho a estrutura do e-book. Então a ideia do e-book aqui é ensinar como operar o ouro e gerar renda extra no mercado de Forex. Aqui vale tanto para pessoas iniciantes como pessoas que já têm familiaridade com o mercado financeiro. Caso você seja totalmente iniciante, nunca abriu uma plataforma, nunca operou, nunca fez nada, eu recomendo que você clique no link indicado na página de vendas que te trouxe para esse vídeo, porque você vai encontrar uma playlist do criador desse método que eu acabei de ensinar para vocês, que é o Marcelo Ferreira, um dos maiores traders do Brasil. Então, no canal dele tem uma playlist ensinando o passo a passo ali de como operar Forex, como funcionam as pontuações, quais são os ativos, etc, etc. E também no YouTube dele tem mais vídeos para vocês poderem se aprimorar com a técnica, tá? Aqui no e-book você vai encontrar a base teórica de tudo isso que eu expliquei, horário de volatilidade, exemplo de gráfico mostrando aqui como funciona o rompimento, como funciona a abertura, como funciona o passo a passo aqui antes de fazer uma abertura, e uma exemplificação gráfica disso que eu mostrei aqui para vocês. Dicas sobre alocação de capital para poder se expor ao risco, para não quebrar a conta, né? Então, o ideal é sempre proporcionalizar em no máximo 10% por operação o capital que você tiver disponível, desde que você tenha uma familiaridade com a técnica, tá? Então, recomendo fortemente que vocês adquiram o e-book, mas caso não queira adquirir e achar que você já pode operar com base no que eu ensinei aqui, então fique à vontade, porque com certeza esse material aqui já pode te ajudar a sair da inconsistência para a consistência operacional. Espero que eu tenha te ajudado, e é isso aí, grande abraço.